Amém, irmãos? Hoje eu quero falar com você sobre fome de Deus, ter fome do Deus vivo. E essa palavra está em Êxodo, capítulo 16. Se você puder, abra aí a sua Bíblia em Êxodo 16, mas também vai ser projetado aqui no telão, tá? Êxodo capítulo 16, vamos entender um pouco mais sobre o que é ter fome e fome do Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz em Êxodo 16: partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que comerem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte. Porquanto o Senhor ouviu as murmurações com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial pela manhã, Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dará para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tornará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque, em vindo o calor, se derretia. Amém.
Fome de Deus. Nós sabemos que o contexto desta mensagem, ela mostra que Moisés foi o homem usado por Deus para tirar o povo do Egito e levá-lo para Canaã, uma terra que emana leite e mel. Egito é símbolo para mundo, Faraó é um símbolo para Satanás, escravidão é um símbolo para o pecado. Moisés tipifica Cristo. Só que a libertação que Moisés está fazendo não é uma libertação espiritual, mas geográfica. Moisés está tirando o povo do Egito e transportando, levando eles para Canaã, uma terra que mana leite e mel. A libertação que Cristo faz é uma libertação espiritual que nos tira do inferno e nos leva para o céu, nos tira do ódio e nos leva para o amor, nos tira do desespero e nos leva para a esperança, nos tira da tristeza e nos leva para a alegria, nos tira da orfandade e nos leva a ser chamados filhos de Deus. Mas Moisés, ele representa Cristo, assim como o Egito representa o mundo, o Faraó é um tipo para Satanás e a escravidão é um tipo para o pecado. Então vem Moisés, que é aquele libertador, e vai tirar o povo daquele lugar e levá-lo para uma terra que mana leite e mel, que simboliza para nós a Nova Jerusalém e o céu. E entre uma coisa e outra tem o deserto. E nesse deserto, quando o povo está saindo, liberto do mundo, do diabo, do pecado, e já cruzaram o Mar Vermelho, agora eles estão no deserto, só que eles não têm comida. E eles murmuram contra Deus, e Deus diz assim, não tem problema, olha, eu vou fazer para vocês cair pão do céu. E quando a gente começa a olhar a figura do texto, o maná, esse pão que cai do céu, em João capítulo 6, versículos 51, 52, 53, 54, Jesus está ensinando na sinagoga de Cafarnaum, e ele está dizendo assim, eu sou o pão que desceu dos céus. Os vossos pais comeram o maná e morreram, mas eu sou o pão que dá a vida. Aquele que comer de mim terá a vida eterna. Aquele que comer de mim não terá mais fome. Portanto, o maná é uma figura para o Cristo. O maná figura o próprio Jesus Cristo, o pão que desceu dos céus. E aqui o texto está dizendo que esse maná, ele era derramado todos os dias sobre a vida daquele povo. Mas era necessário, irmãos, acordar cedo, porque o maná ele se dava logo de manhã, enquanto ainda o orvalho estava, e ali o maná ele aparecia e o povo recolhia. Mas como o maná é uma figura de Cristo, a primeira coisa que eu quero que você entenda essa noite, você e eu precisamos ter fome de um alimento espiritual que se chama Jesus Cristo. Assim como o povo saía, ia todo dia buscar o maná e buscar a sua porção, eu e você precisamos nos acordar todo dia e consagrar o nosso dia a Deus. E logo de manhã dar o nosso primeiro horário, a nossa primícia do dia para Deus. Porque quem não começa o dia falando com Deus, pode passar o dia falando com o diabo. Quem não começa o dia falando com Deus, pode passar o dia brigando com pensamentos na sua mente, com situações mal resolvidas do passado, com dores, com angústias, com amarguras, com perdas, com decepções, com abuso, com rejeição, com desilusão. E você pode passar o dia pensando em tanta coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Mas quando você começa o dia e diz, Senhor, eu quero o Senhor, eu tenho fome de Ti, Senhor, eu Te amo, eu não consigo pensar em outra coisa, a não ser de estar na Tua presença. E a palavra de Deus diz em Hebreus, que pelo sangue de Jesus, nós podemos entrar nos santos dos santos, e pedir socorro a Deus. Esse texto ensina, que cada um deveria buscar a sua porção. Eu não sei se você tem pai que é cristão, mãe que é cristã, e talvez você diga, pastor, eu tenho quem ore por mim, eu tenho quem interceda por mim. Você precisa fazer a sua parte.
Tem muita gente que está se alimentando de lixo, alimentando o seu espírito com lixo. Deixa eu te dizer uma coisa, o maná representa Cristo, e Ele fala, eu sou o verdadeiro alimento, mas tem muita gente que está se alimentando de títulos, de posses, se alimentando de coisas materiais, e perdendo tanto tempo com coisas que vão ficar aqui, e esquece o principal, que é o Senhor. Tem muita gente que está se relacionando com Deus para pedir a Deus que realize os sonhos pessoais. Deus não te criou para você realizar os seus sonhos pessoais. Deus nos criou para a glória dEle, e Deus tem um plano para a nossa vida. Mas se nós não nos alimentarmos do maná que é Jesus, e não tivermos fome e sede do Deus vivo de verdade, não o conheceremos. E não poderemos ver os sinais, as maravilhas, os prodígios que Deus pode e quer fazer através da minha e da sua vida. O Espírito Santo de Deus quer usar você e eu. Ele quer usar os nossos lábios para que saiam palavras de amor, de graça. Deus quer que através da minha e sua vida o Evangelho se multiplique. Mas o que eu aprendo com aquele povo naquele deserto é que eles murmuravam contra Deus, eles viam os sinais de Deus, eles viam a água sair da rocha, eles viam o pão ser derramado do céu todos os dias. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu garanto para você, que tinha gente que estava lá, que estava pensando assim, será que amanhã vai ter pão? Será que amanhã vai ter? E alguns pegavam uma porção maior, porque duvidavam que Deus fosse sustentá-los no dia seguinte, e o maná que era pego a mais, ele apodrecia e cheirava mal. A nossa incredulidade, ela é podre, ela cheira mal. A nossa falta de dependência e de submissão a Deus é podre, cheira mal. Mas quando nós confiamos no Senhor, do Todo-Poderoso, que é o Deus que nos sustentou ontem, que nos sustenta hoje e que vai nos sustentar amanhã, e vivemos a cada dia na presença de Deus, isso é cheiro agradável ao Senhor. Quando oramos ao Senhor e falamos, Senhor, só queremos fazer a Tua vontade, faça-se em mim segundo a Tua palavra, eis-me aqui, Senhor, renuncio os meus sonhos, renuncio os meus desejos, renuncio a minha vontade, renuncio os meus projetos, eu quero os Teus projetos, eu quero os Teus sonhos, eu quero a Tua vontade, Senhor, já rasguei a minha agenda, quero viver a agenda do céu. Quem come o maná não quer comer outra comida. Quem se alimenta de Cristo não se contenta com mais nada, porque Cristo é a verdadeira comida. Aquele povo que estava no deserto e não entendia isso, e passava o tempo todo murmurando. A murmuração vem de pensamentos ruins que estão na nossa mente, e de incredulidade que se instala no nosso coração. Quando aquele povo se deparou com a terra prometida, na hora de cruzar o Jordão, na hora de entrar naquela terra que Deus prometeu, eles falaram assim, não dá, porque eles são como gigantes, e nós somos como gafanhotos, não vai dar para entrar. E Deus se irou contra eles, e matou toda essa geração no deserto. Sabe por quê, amados? Porque quando não nos alimentamos do maná, somos presos a crenças limitantes. Uma crença limitante é algo que se instala na nossa vida em momentos de dor. Se instala nos vales, aonde você ouve uma voz dentro de você que diz assim, você não vai conseguir, você é pequeno, a bênção é para o outro, quem vai crescer e conquistar é o outro, isso não é para mim. Ou talvez você tenha ouvido até quando era pequeno, você é um burro, você é um fraco, você é um idiota, você é um covarde, você não vai dar nada na vida, você não presta. E aquelas palavras entraram no seu coração e você acreditou nisso, mas eu quero te dizer uma coisa, que entre aquilo que você ouviu e aquilo que Deus fala, há uma diferença muito grande. Ele te chama de filho amado,
Ele te chama de sal da terra, de luz do mundo, de instrumento de justiça. Deus não mente. A única pessoa que pode dizer quem realmente nós somos é Deus. Porque quem cria diz o que é, quem cria diz para que serve. Só Deus pode dizer quem somos, só Deus pode revelar o propósito da nossa vida. Não são as circunstâncias. Entenda nessa noite, você não é o resultado das circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Você não é quem pensa que é. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que a sua família diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. E Ele diz que você é filho, que você é amado, que você é a luz do mundo, que você é sal da terra, que você é um instrumento de justiça. Mas existem crenças limitantes dentro de nós que dizem assim, não é isso. E para fazer calar essa voz dentro de nós que nos impede de entrar na terra prometida, no lugar que Deus tem, é necessário nos alimentarmos do pão que vem do céu, Jesus. E a palavra de Deus diz que eles se alimentavam desse pão logo cedo. Eu quero desafiar você a consagrar seu dia a Deus e começar a chamar a Deus e clamar pela presença de Deus logo cedo, no primeiro horário. Eu tenho subido esse monte para orar e não tem nada de especial no monte, gente. Eu sou pastor batista, não sou pastor assembleiano, mas subo o monte igual assembleiano, porque eu busco a mesma coisa que eles buscam, o mesmo Deus, e busco ser cheio do Espírito Santo, e devemos todos buscar. Mas Deus não está só no monte, Deus está no monte, Deus está no vale, Deus está no meu quarto, Deus está naquele lugar no secreto. Mas eu tenho subido o monte porque quero subir o monte. E quando eu subo o monte para orar, eu vejo todos os dias lá de cima um quadro novo que Deus pinta. Eu até tirei umas fotos, eu acho que pode colocar aí. E em uma dessas fotos que eu tirei, eu estava orando lá em cima, eu vi Montenegro coberta com um orvalho. E quando eu vi ela coberta com aquele orvalho, eu me lembrei desse texto, eu me lembrei do maná. E eu falei, Senhor, enche Montenegro da tua glória e do teu conhecimento, assim como as águas cobrem o mar. Enche essa cidade com a tua presença, Senhor, gera um avivamento, que haja neste lugar confissão de pecados, quebrantamento, cura, salvação, restauração, restituição, que as pessoas possam ser cheias do teu Espírito Santo e ter fome e sede do Deus Todo-Poderoso. E eu tenho clamado todos os dias, e tenho orado, e tenho pedido a Deus, sobretudo faz isso na minha vida, Senhor, eu preciso de Ti, porque sou limitado, sou pó, sou carne, sou pequeno, sou fraco, mas eu tenho um Deus que é todo poderoso, que morreu por mim, que ressuscitou, que está vivo, tem um plano para a minha vida, tem um plano para a sua vida. Então cuidado, para que você não acredite em alguns pensamentos que estão na sua mente, porque nesse tempo de isolamento e de crise, o diabo vai tentar colocar pensamentos na sua mente que não são de Deus e nem são teus. E eu posso te provar isso biblicamente, porque Pedro, quando estava conversando com Jesus, e Jesus diz assim, quem os homens dizem que eu sou? E eles disseram, alguns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é alguns dos profetas. E ele disse para os apóstolos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Para logo em seguida, quando Jesus começa a dizer, para que ele veio e que ele teria que morrer na cruz e morrer por nós, Pedro disse, de forma alguma isso vai te acontecer. E Jesus disse a ele, para trás de mim, Satanás, porque você só conhece as coisas dos homens e não conhece as coisas de Deus. E depois Pedro disse para Jesus, estou pronto, Jesus, para ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus disse para ele, Pedro, hoje você vai me negar 3 vezes. Da boca do mesmo homem saiu uma palavra, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, quem te revelou isso foi meu Pai que está nos céus. Depois Pedro disse, de forma alguma isso te acontecerá. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás. E depois Pedro disse, estou pronto para ir com o Senhor para a prisão e para a morte. E Jesus disse, você vai me negar hoje 3 vezes. Um pensamento de Pedro veio de Deus.
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Outro pensamento de Pedro veio do diabo. O Senhor não vai para a cruz. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Outro pensamento de Pedro veio do seu próprio coração. Eu estou pronto. Jesus disse, você não está não. Aí você precisa entender uma coisa. Nem todo pensamento que está na tua mente é teu. Tem pensamento que vem de Deus, direto para o teu coração. Tem pensamento que vem do inferno no nosso coração. E tem pensamento que vem do nosso coração. Você sabe discernir se aquilo que está na sua mente, tudo é de Deus? O que não é de Deus? E o que é teu? Que voz você tem obedecido? É por isso que precisamos nos alimentar do pão vivo de Cristo. Porque se começarmos a ler a palavra e orar todos os dias, e se começarmos a desejá-lo de todo o nosso coração, ele disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A boca fala o que está cheio o coração. Do que o seu coração está sendo cheio? O que tem no seu coração? Quando você começa a falar, o que sai de dentro de você? A Bíblia diz que aqueles que creem em Cristo, rios de água viva fluirão do seu interior. Eu creio que se você começar a buscar a Deus, e buscar muito a Deus, você vai poder regar o deserto de muita gente, porque rios de água viva fluirão do seu interior. Mas é necessário que você vá diante de Deus e diga, Senhor, eu tenho acreditado muito pouco na Tua palavra, e tenho acreditado demais nas circunstâncias, tenho acreditado demais nas notícias, tenho acreditado demais nos resultados que a minha vida apresenta. Algumas pessoas já sofreram tantas derrotas na vida, que elas chegaram à conclusão que elas não servem para nada. Mas eu quero dizer para você, ainda que você tenha sofrido 1000 derrotas, se você crer na palavra de Deus, sua vida muda. A sua vida muda. Porque a palavra de Deus não é só uma palavra, irmãos. A Bíblia diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, como a glória do Filho unigênito do Pai. A Bíblia diz que a palavra não é só uma palavra, a palavra é uma pessoa, a palavra é Jesus. Quando você relaciona com a palavra, você está relacionando com Jesus. Quando você está ouvindo a palavra, você acha que não está acontecendo nada? Quando você está ouvindo a palavra de Deus está te limpando. Quando você está aqui sentado ouvindo essa palavra, a palavra de Deus está te limpando. João 15:3, Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Em Lucas capítulo 5, o apóstolo Pedro estava pescando, e naquela noite ele não pegou absolutamente nada. Uma noite de infertilidade, uma noite sem resultado, uma noite sem um peixe, sem nenhuma esperança. E aí, a palavra de Deus diz que Pedro vai lavar as redes. Sabe, irmãos, depois de um dia de fracasso, de derrota, e aquela noite de Pedro para nós pode significar não só uma noite, mas um período. E você pode estar vivendo isso, sabe, um deserto na sua vida em alguma área. Tem áreas da sua vida que pode estar tudo bem e está frutificando muito. Mas existem áreas da sua vida que pode estar num deserto. E Pedro estava passando por um deserto naquela área. E quando ele está ali lavando as redes, e isso me chamou muito a atenção no texto, porque Pedro poderia ter ido para casa depois de não pegar nada, e se vitimizar, e dizer assim, nossa, não peguei nada, agora vou para casa, vou dormir, não quero mais nada. Mas não, a palavra de Deus diz, depois de ele não pegar nada, ele foi lavar as redes, porque ele tinha esperança que alguma coisa ainda ia acontecer. E enquanto ele está lavando as redes, no amanhecer, chega Jesus na beira do mar, pregando o Evangelho, e uma multidão atrás dele. E ali cumpre-se a palavra de Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, o Cristo Jesus, vem pela manhã. E ele chega, e ele começa a pregar a palavra. E enquanto Pedro lavava aquelas redes, Deus lavava Pedro com a sua palavra.
E depois disso, ele diz: Pedro, vamos mais profundo. Ele entra no barco de Pedro, vai mais profundo e diz: joga as redes, Pedro. E acontece um milagre. E é muito interessante, irmãos, depois leiam Lucas 5. Quando Pedro começa a se alimentar de Jesus, ele disse assim: eu não peguei nada a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E primeiro ele diz assim: mestre, eu não peguei nada a noite inteira. Sabe por que Pedro chama Jesus de mestre? Porque ele só tinha ouvido Jesus. Depois que ele lança as redes e traz peixes que ele não consegue nem puxar, ele fala assim: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. A distância entre mestre e Senhor passa pelo milagre. Tem muita gente que tem ouvido Jesus e chama Jesus de mestre, mas aqueles que já foram alvos do milagre de Deus chamam ele Senhor. A distância entre mestre e Senhor passa pela intimidade, passa pelo milagre. Nesse tempo de pandemia, como você tem se alimentado espiritualmente? Nesse tempo de isolamento, aonde sua rotina mudou, como Deus entrou na sua rotina? Nesse tempo novo e desafiador que estamos vivendo, o quanto Deus tem da tua agenda e do teu tempo? Eu quero desafiar você essa noite a assumir um compromisso de começar amanhã com o Senhor. Não importa a hora que você acorda, acorde mais cedo e dê um tempo para o Senhor. Coloque um louvor, leia a palavra, cante louvores e peça para o Espírito Santo te inspirar. Sabe por quê? Tem algumas coisas que não mudam na nossa vida e só não mudam porque a gente não faz absolutamente nada. Mas a hora que você se levantar dentro da sua casa, ouve isso. E você levantar as suas mãos em meus louvores e começar a declarar: meu Deus está nessa casa, Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Se você tem filhos, abençoa os meus filhos. Senhor, o meu trabalho, as obras das minhas mãos. Senhor, me ajuda a cumprir o teu propósito, fica comigo, me enche do teu Espírito Santo. Pai, eu quero ver sinais, maravilhas, milagres, cura, restauração, restituição. Eu sou teu filho, eu vivo para o Senhor. A minha vida nessa terra é passageira, nós somos peregrinos, e no tempo da nossa peregrinação precisamos glorificar o nome de Deus. Não podemos viver aqui como se esse fosse nosso destino final. A Bíblia diz que a nossa pátria é celestial. Essa não é a nossa pátria, essa não é a nossa casa, esse não é o nosso lugar, mas enquanto estamos aqui, Deus pode e precisa usar a nossa vida para a glória dEle. O que você tem falado com o Espírito Santo? Espírito Santo, desperta os meus dons que o Senhor me deu. Sabe para que serve um dom? O dom serve para glorificar a Deus. Dom é um meio para atingir um fim. O fim é a glória de Jesus. Se Deus te deu dons, como você está usando esses dons para a glória dEle? Todo salvo tem pelo menos um dom. Você sabe qual é o seu dom? Quais são os seus dons? Alimente-se de Jesus e você terá músculo para usar os seus dons. Alimente-se de Cristo e você verá a sua vida ser transformada, e não só a sua, mas as pessoas que estão ao seu redor. Alimente-se de Jesus e você vai tomar decisões que estava com medo de tomar ou não sabia, que nem sabia que deveria tomar. Alimente-se de Cristo e viva uma nova vida. Como disse o apóstolo Paulo: estou crucificado com Cristo. Logo não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. E a vida que presente vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Paulo disse: eu já estou morto, não me procurem, já morri, Cristo vive em mim. Ah, irmãos, quem dera pudéssemos dizer a mesma coisa. Eu já morri, Cristo vive em mim. Que você e eu possamos levar a nossa carne até a cruz
e deixá-la bem pregada lá, para que o Espírito Santo possa tomar as nossas vidas e fazer coisas que há tempo Ele já quer fazer, mas não tem encontrado espaço. Não tem encontrado espaço porque a gente não dá. Mas isso pode mudar hoje, se você quiser. Por isso, cuidado com o que você tem alimentado a sua mente. Quero encerrar com uma ilustração para você não esquecer. Eu já disse isso algumas vezes, mas vou dizer de novo. Quando você come uma comida estragada, o teu corpo, que foi projetado por Deus, rejeita. Quando você come algo que não presta, algo podre, estragado, o seu corpo te avisa com vômito, diarreia, náusea, e o que o seu corpo está falando é assim: esse elemento estranho vai sair, não vai ficar aqui. Quem projetou o teu corpo para ser assim? Foi Deus. Você nem sabe que comeu algo ruim, então não teria comido, mas o seu corpo sabe. E o vômito, você não escolhe dia e hora, não se agenda vômito. Você fala, sai da frente, eu vou vomitar. Porque o seu corpo está dizendo assim, esse lixo aqui não fica mais não. Mas esse é o seu corpo, Deus projetou. E você não tem livre-arbítrio sobre ânsia de vômito, diarreia, nada disso. Mas você tem sobre a alma. A alma também come, irmãos. E muitas vezes não é o maná que a alma está comendo lixo, comendo pensamento estragado, se alimentando de um passado mal resolvido, se alimentando de frustrações, se alimentando de derrota, se alimentando de palavras duras que foram proferidas contra você, se alimentando de experiências que foram dolorosas. E sua alma adoece. Só que a alma não vomita sozinha. E você pode conviver com coisas podres por anos, anos e anos. Que Deus possa te dar hoje uma ânsia de vômito na sua alma. E que você possa colocar todo o lixo que o inferno colocou dentro de você para fora, o que você mesmo colocou. Que você possa alimentar a tua alma com a palavra de Deus, com o maná que vem do céu. Deus pode fazer isso por você, Ele quer. Pare de acreditar no seu passado e naquilo que não deu certo. Aquele povo só não entrou na terra prometida porque comeu só um maná, pão, não entendeu a figura. Precisamos nos alimentar de Deus. Não entraram, mas eu e você já entramos pelo sangue de Jesus. Então que a gente possa viver uma vida digna desse sacrifício. E que você que tem autoridade em nome de Jesus de resolver essas coisas, resolva. Por que carregar por tanto tempo essa bola de ferro no seu pé? E por que acreditar em tanta mentira? Em Cristo somos mais do que vencedores. Se essa crise de alguma forma te desanimou e de alguma forma frustrou algum sonho teu, eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele anda por cima dessa crise, assim como Ele andou por cima daquela tempestade. E Ele pode estender a sua mão para você e dizer, vem, caminha comigo sobre essas águas. Mas precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que dele se aproximam precisam crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. A minha oração por você é que só um maná de Deus fique no seu coração hoje, e que aquilo que entrou na sua vida que não é o maná, que não é o Cristo ressurreto, que não é a santa palavra de Deus, que Deus te traga à luz isso e que você possa pôr isso para fora. E que você saia daqui hoje muito melhor do que você entrou. Saia leve, saia livre. Não conheço nenhuma pessoa que tenha vomitado e se sentido pior. Você põe para fora essas coisas,
e põe na cruz, Deus te renova. A minha oração é que você seja totalmente cheio e cheia do Espírito Santo, e que você possa ver as grandezas de Deus e ser um canal dele num tempo tão difícil, que você seja um instrumento da graça de Deus. Se você comer a comida certa, você vai ter força para dar a resposta certa. Amém? Vamos orar? Você pode ficar em pé? Pai, em nome de Jesus, colocamos hoje, Senhor, nossa mente, nosso coração na Tua presença. E nós queremos buscar um maná que é o Senhor todos os dias. Todos os dias. Senhor, ensina-nos a amar o Senhor mais, a um ponto tal que a gente não consiga ficar sem falar contigo, e que aquele momento que o Senhor vem seja o nosso momento mais especial, porque é a visitação do Deus Todo-Poderoso. E Senhor, tem muita coisa dentro do nosso coração que não é um alimento bom. E nessa noite pedimos, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a colocar na cruz tudo aquilo que está na nossa alma que não é bom, pensamentos, feridas, perdas, injustiças, traições, abusos, violência, rejeição, palavras duras que foram proferidas contra nós. Colocamos isso na cruz e ficamos com a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é a verdade. Ficamos somente com a verdade e mandamos embora da nossa vida tudo que não é verdade. Senhor, ensina-nos a depender mais de Ti nas nossas decisões. Tomamos tantas decisões sem conversar contigo, mas queremos dizer essa noite que vamos nos alimentar do Senhor, e então saberemos a direção certa. O Senhor é a nossa bússola, o nosso norte, o nosso trilho. Queremos andar nos santos e retos caminhos do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, porque a Tua palavra não volta vazia. Antes ela faz tudo o que Te apraz, e ela prospera em tudo que foi enviada. Que a Tua palavra prospere em nós e através de nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.